Oi pessoal, hoje eu queria discutir com vocês e tentar entender um pouco melhor o PMBOK 7ª edição. Bem, a história desse vídeo e dos outros que eu publiquei sobre o PMBOK, ela volta a 1998, quando eu fiz a primeira tentativa e estava estudando para a prova do PMP, e eu tive aquela dificuldade, poxa, como é que as coisas se conectam, etc. E aí eu montei esse primeiro fluxo cujo o principal beneficiário era eu. E aí, como deu certo, eu comecei a dar aula naquela época em faculdade, eu resolvi produzir esses vídeos. Então, historicamente, a cada 4, 5 anos eu faço um vídeo como esse. O último vídeo foi feito em 2016 para 2017 e agora saiu a 7ª edição e eu vou fazer esse vídeo para vocês. Bem, a primeira coisa que eu queria dizer é que esse vídeo ele expressa, e o conteúdo que eu vou apresentar para vocês, a minha opinião. Ele não é um vídeo oficial do PMI, ele reflete o meu pensamento e como eu enxergo, tendo conhecido as últimas edições do PMBOK. Bem, é como eu vi essas mudanças do PMBOK. A segunda coisa que é muito importante nós vamos estar usando aqui hoje o fluxo, ou se a gente pode chamar de fluxo, eu vou chamar aqui hoje de infográfico, em inglês, porque a edição em português ainda não saiu. Mas assim que ela sair, eu vou disponibilizar ela para vocês em português também, A tela que nós vamos estar usando em português. Então eu vou estar fazendo uma espécie de tradução simultânea básica. Talvez um termo ou outro que eu esteja falando pode ser um pouco diferente do que está escrito, mas eu tenho certeza que isso não vai prejudicar o entendimento de vocês. Bem, a primeira coisa que eu acho importante que a gente entenda, quando, por exemplo, a gente olhar para essa tela, é a gente entender o seguinte: o que é o PMBOK 7ª edição? E por que essa edição ela é tão diferente da 6ª, da 5ª e da 4ª? Bem, se a gente voltar nas edições anteriores, o principal foco de todo o processo do PMBOK estava nos processos. Então a preocupação era assim: quantos eram processos? De 47 para 49, abriu essa área de conhecimento, o processo aqui tem essa entrada adicional, essa ferramenta, essa saída, ou que a gente chama de itos. Bem, quando a gente olha o PMBOK 7, a gente toma um susto, porque ele mudou completamente. E aí muita gente vai me perguntar o seguinte: mas peraí, essa mudança significa que tudo para trás foi, digamos que, perdido? Ou tudo para trás perdeu o seu valor? E eu quero já começar dizendo o seguinte: não, tudo que foi feito para trás, todas as edições anteriores, especialmente a 6ª edição, ela continua valendo totalmente. O PMBOK 7ª edição é algo, vamos dizer, um pouco diferente. E eu tentei, desde que eu tive o primeiro acesso nas edições, nas versões de rascunho, nas versões de aprovação, ao guia, eu tentei falar o seguinte: que tipo de analogia eu posso fazer para explicar o que é o PMBOK 7ª edição? E não tem jeito, eu não consegui encontrar uma analogia melhor do que um guarda-chuva. Um guarda-chuva. E aí vocês vão perguntar: mas poxa, mas por que um guarda-chuva? Bem, um guarda-chuva, quando a gente olha para ele, o que a gente vê? Ele cobre determinadas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar entender no PMBOK é que esta edição do PMBOK, ela não é baseada em processos, dizendo o seguinte: como que você deve fazer as coisas? Faça isso, depois isso. Não. Ela é baseada em um conjunto de princípios que podem, importante, que podem ser aplicados a qualquer projeto, a qualquer tempo, em qualquer método. Então a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: você pode aplicar os princípios e os domínios de desempenho, ou domínios de performance, usando o PMBOK 6. Aí você vai falar: mas peraí, mas o 7 não substitui o 6? Não. Você pode usar os princípios do 7
como um guarda-chuva que cobre o PMBOK 6 com os 49 processos, as áreas de conhecimento, etc. Caso seja aquela a metodologia que você quer, ou o que a gente chama em inglês o delivery approach que você está usando. Agora, para aqueles que, por exemplo, estão usando Scrum, é a mesma coisa. Então, o PMBOK 7, ele não contradiz. Se você estiver usando ITIL, mesma coisa. Se você, por exemplo, decidir falar o seguinte, não, eu uso Prince, sem problema nenhum. Eu uso XP, eu uso DA ou Disciplina Agile. Não interessa qualquer tipo. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui uma lista. Então, eu pus FEL, pus Kanban, pus SAFe. Bem, aí vocês vão me falar o seguinte, mas o que está acontecendo aqui? Então, tudo isso que você quiser, os modelos híbridos. E outra coisa que é interessante que eu quero colocar. É importantíssimo. Outros é o seguinte, se amanhã tiver alguém que crie um novo delivery approach, chamado o que for, isso está dentro desse guarda-chuva, que é o quê? Que é o nosso PMBOK 7ª edição. Então, essa é a primeira coisa. Então, erros. Se você falar assim, você usa o PMBOK 7ª edição ou você usa Scrum? Bem, se alguém te perguntar isso, as pessoas já não entenderam o que é o PMBOK 7ª edição. Por quê? Porque o Scrum é uma forma de você abordar um projeto. E o PMBOK 7ª edição não é uma forma de você abordar um projeto. É um conjunto de princípios e de áreas que você tem que cuidar. Seja usando o PMBOK, seja usando o modelo preditivo, seja usando SAFe, seja usando Scrum of Scrums, seja usando XP, ou o que for. Ou seja, qualquer um desses estão debaixo, digamos assim, da cobertura desse guarda-chuva. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Se a gente pegar agora esse guarda-chuva aqui, que está cobrindo esses modelos, e a gente der um zoom de cima, nós vamos chegar a isso aqui. Bem, então imagine que isso daqui é o nosso guarda-chuva. O nosso guarda-chuva visto de cima. É esse guarda-chuva aqui. O que vocês podem notar? Que esse guarda-chuva ele é composto por duas coisas. Essas coisas aqui do meio e essas coisas aqui de fora, e aqui é o pontinho central. Então, o pontinho central, eu estou dizendo PMBOK Guide, 7ª edição e Standard de Gestão de Projetos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o que foi publicado pelo PMI não é o PMBOK só. É o PMBOK mais o Standard ANSI, americano, de gerenciamento de projetos. Então, na verdade, assim, são dois livros reunidos em um PDF ou reunidos em um impresso, que é chamado por todos de PMBOK. Mas são dois documentos. O Standard é aquele que delineia os princípios, que eu vou falar daqui a pouco. O PMBOK delineia os domínios de desempenho, ou essa área alaranjada do nosso círculo. Então, a primeira coisa que vocês vão ver, vocês vão falar assim, mas onde estão os processos? Os processos não existem mais dentro do PMBOK 7ª edição. Esses processos hoje estão onde? Eles estão no PMI Standard Plus, que vai ter o PMBOK 6ª edição, com entradas, ferramentas e saídas disponível para vocês, como vocês viram ou podem ver nos meus outros vídeos sobre o PMBOK 6ª edição. Agora, o Standard, ele cobre 12 princípios específicos, que são essa parte onde eu coloquei aqui o nome inicial de cada um deles e eu coloquei um ícone para tentar identificar. Mas vocês vão me perguntar o seguinte, Ricardo, o que é um princípio? A melhor forma de definir o que é um princípio é colocando essa definição aqui. É o seguinte, o que é um princípio? Então, um princípio, basicamente,
é a fundação, ou seja, a estrutura de como você deve abordar alguma coisa. Eles são abertos e você pode aplicá-lo de diferentes formas em diferentes contextos. Vocês vão ver o seguinte, que não tem como alguém chegar e falar assim, ô Ricardo, eu uso Safe e eu não preciso navegar a complexidade. Ou a pessoa que fala assim, não, eu uso disciplina Agile e eu não preciso focar em valor. Esses conceitos são universais. Esse é o entendimento que a gente precisa entender. Não interessa qual é a sua abordagem. Então o PMBOK, 7ª edição, ele puxa a discussão para um nível acima. E por isso esse guarda-chuva. Segundo, eles orientam e direcionam o nosso comportamento e as nossas ações. Então, vocês vão ver que esses princípios, eles são... eu falei isso já anteriormente, mas eu quero reforçar que é aquelas coisas assim... Sabe aquilo que você devia ter aprendido quando você tinha 7 ou 8 anos? É isso aqui. É isso aqui. Eles são tão... vocês vão ver que os princípios são baseados em respeito, ética, trabalho em equipe, colaboração, adaptação. Então eu brinco assim, basicamente esses princípios são o que a gente chama de senso comum, common sense. E eu digo assim, por que então o PMBOK e o PMI decidiu publicar um standard que é senso comum? É porque é facílimo falar o senso comum, mas é muito difícil fazer o senso comum. A gente sabe muitas vezes o que é certo, o que deve ser feito. Mas por que a gente não faz? Porque não é simples. Então isso aqui são formas de reforçar esses comportamentos. Ou seja, para a gente ter sempre eles em mente, no nosso escritório, no nosso trabalho, na mesa do nosso time, uma visão dessa. Entendeu? Assim, eu estou realmente me orientando por esse processo. Outra coisa, eles são interconectados. Então, é lógico, eu didaticamente preciso apresentar para vocês de uma ordem. Mas eu não estou dizendo, primeiro, que você deve fazer esse primeiro, ou esse primeiro, ou esse primeiro, ou que esse é mais importante do que esse. Não interessa, eles estão todos juntos. Eu, didaticamente, tive que colocar numa ordem. Mas essa ordem é só didática. Eles estão totalmente interconectados. E outra coisa, não tem jeito de falar assim, esse assunto é liderança ou esse assunto é mudança? Depende. E muitas vezes as coisas se conectam como um emaranhado aqui. E é por isso que eu tentei não colocar nessa visualização linhas marcando isso. Ou seja, eu tentei colocar ali as hastes do nosso guarda-chuva parando um pouco aqui. E aqui eu deixei isso fluido, porque isso aqui está girando e está se movimentando. E finalmente, não tem ordem nem ranking de princípio, como eu tinha falado agora. Então é entender que isso tudo acontece simultaneamente com o mesmo nível de importância. Bem, então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos começar a olhar e tentar entender cada um desses princípios. E eu vou começar pelo primeiro princípio que está sendo mostrado no standard, que é o que a gente chama de stewardship, que eu poderia dizer como comissariado ou coisas similares. É o quê? Bem, o princípio stewardship é o seguinte, é que você tem que ser diligente, respeitoso e ser um comissário, né? Steward é como se fosse um comissário de um avião, etc., que toma conta das pessoas do seu projeto. Então deixa eu só escrever aqui, que aqui nós estamos falando dos princípios. Então, primeiro, vamos tentar traduzir. Então, estas duas linhas, sempre eu vou explicar dessa forma. Essas duas linhas de cima são as linhas tal qual elas são apresentadas dentro do standard. No entanto, essa descrição, as palavras-chave e os meus comentários são meus, tá certo? É como eu enxergo isso, numa forma de ajudar vocês, não só a memorizar, como também a entender esse processo. Então a primeira coisa, tá certo? Descrição. Você tem que se preocupar com o seu projeto e se sentir responsável e
comprometido em entregar o resultado do seu projeto. Isso significa ser esse comissariado. Você deve inspecionar e trabalhar o projeto com a mesma dedicação, com a mesma importância, com a mesma seriedade que você trata a sua própria vida. Então, isso é o que a gente chama de stewardship, ou esse comissariado. Comentários. Bem, a primeira coisa que vocês vão falar é assim, mas, poxa, Ricardo, isso aí está tão parecido com o código de ética da profissão, que também é publicado pelo PMI, né? Porque fala sobre responsabilidade, etc. Bem, a minha resposta é: o código de ética é totalmente relacionado com este princípio, mas eles não são iguais. Eles não são iguais. O código de ética é um código de ética profissional. São duas abordagens que tratam do mesmo assunto holístico. Holístico ali. Por quê? Porque se você quiser aplicar esse comissariado, esse ato de proteção e de trabalhar no melhor interesse do seu projeto, é lógico, você vai acabar seguindo o código de ética. Segundo comentário, ele demonstra que você tem duty of care, que você tem um senso de responsabilidade, um senso de cuidado e um comportamento visando o melhor interesse do seu projeto. É o seguinte, você não está gerenciando um projeto assim, se der errado eu não estou nem aí, se der errado eu tenho meu emprego, se der errado eu faço... Bem, se você tem essa linha de ação, você não está demonstrando stewardship. Porque stewardship é você tá ali dedicando o melhor de você, a melhor responsabilidade possível para entregar aquele projeto. E, finalmente, é tudo sobre ser transparente, evitar conflito de interesse, seguir a lei, coisas óbvias. Não é? Então, se você tem um conflito de interesse entre o seu projeto e o seu interesse pessoal, bem, já para aí. Você já está tendo dificuldade em seguir. Então, por isso o desenho dessa pessoa segurando esse cuidado que você tem que ter com o projeto. Para ajudar vocês a memorizar e aprender, eu coloquei aqui 4 palavras. Você pode criar as suas também, mas eu digo o seguinte, care ou cuidado, honestidade, confiança, compliance, seguir regras. Então, isso que é esse stewardship. Ou seja, tudo que diz respeito ao seu compromisso, à sua ética, ao seu respeito pelos interesses do projeto. Esse é o nosso primeiro princípio. Então, stewardship está diretamente ligado aqui. O nosso segundo princípio é time, que é o quê? Criar um ambiente colaborativo dentro do time do seu projeto. Bem, é óbvio, é impossível entregar um projeto de sucesso se você, gente, não tiver um time que colabora. Perceberam? Então imagina que você está num jogo, cujo seu projeto é vencer o jogo. Imagina se o time não colabora, se as pessoas não passam a bola para o outro, se as pessoas não ajudam o outro. Você não termina lá do outro lado. Então isso é um senso comum. Agora, por que então muitos dos times são disfuncionais? É porque a palavra, para mim, chave desse princípio, chave, se tem uma palavra que eu preciso assim que vocês lembrem quando estão estudando, é essa palavra aqui, ó. Colaborar. Colaborar. Como é que eu vou colaborar? E aí, vamos lá. Gente, os membros do time, eles devem usar suas habilidades específicas para atingir as necessidades e as metas. Então, a primeira coisa, nós não estamos querendo, com esse princípio, que você tenha um time onde todo mundo é igual. Porque se você tiver um time onde todo mundo é igual, todo mundo vai ter o mesmo conjunto de habilidades e você não consegue o quê? Entregar o projeto lá na frente. Por quê? Porque o projeto pressupõe habilidades complementares. Agora, o projeto pressupõe um objetivo comum. É entregar valor ao projeto. Essa é a questão. E aí é o seguinte, é uma coisa que eu falo muito, colaboração não significa amizade. Eu vou falar disso 2 vezes
aqui. Mas assim, não entendo. Eu sou muito amigo do meu. Bem, nós não estamos. É lógico, se você ainda conseguir ter essa relação, ótimo. Nós estamos falando aqui numa colaboração profissional. Ou seja, você pode ter uma amizade e não ter colaboração. Então, é não confundir essa amizade. Todo mundo se adora e no almoço todo mundo fica junto, mas na hora do trabalho ninguém colabora. Bem, então você não está cumprindo esse princípio. Segundo, a cultura de cada organização afeta essa forma. Então tem organizações que têm uma tendência natural mais hierárquica. Tem organizações que têm uma tendência um pouco menos. Então você precisa entender que essa cultura ela afeta. Então não é assim, funcionou na empresa X, vai funcionar na empresa Y. Por quê? Porque o contexto que você está inserido muda. E nós vamos falar um pouco sobre isso quando a gente falar um pouquinho sobre System Thinking, aqui que vai ser um dos nossos princípios. Outra coisa, a gente está trabalhando aqui que é sempre mais eficiente e efetivo que você trabalhe como um time do que você trabalhe sozinho. E as nossas palavras que eu queria que vocês tivessem em mente quando pensassem nesse princípio é colaboração, teamwork, cultura, regras e responsabilidades. Quem faz o quê? Qual a função de cada um dentro daquele coletivo que é o nosso time. O nosso terceiro princípio é o que a gente chama de stakeholders, ou partes interessadas. E aí tem uma palavra também chave, uma das coisas que eu adoro. Por que eu fiz questão de colocar uma palavra para você memorizar, mas eu quis também colocar o texto tal como está no standard? Porque o texto como está no standard, ele nos dá dicas do que se espera daquele princípio. Então, por exemplo, efetivamente engajar o stakeholder. Por que esta palavra, assim como eu falei com colaborar aqui no time, é tão importante? Porque eu não quero aqui falar que você, como gestor dessas partes interessadas, vai gerenciar. Porque quando você fala assim, gerenciar, parece que você tem ali as peças que são stakeholders e você manipula essas peças. Bem, se você tem essa abordagem, a sua chance de conseguir ser efetivo com as partes interessadas é muito pequena. Porque você precisa engajar essas partes. Trazer essas partes para você, para o seu time. Mostrar essas partes que o sucesso do projeto, seja usando FEL, seja usando híbrido, ou seja usando Critical Chain, vai ser uma consequência positiva para todas as partes interessadas. Então, olha só, as partes interessadas, eles podem diretamente e indiretamente influenciar o seu projeto. Não é só diretamente. Você não pode ter aquela visão míope, achando que o stakeholder é só aquele que diretamente, na mesma hora ali, que você vê todo dia, está influenciando. Não. Tem stakeholders que indiretamente influenciam. Se você tem, por exemplo, um agente de saúde, um Ministério da Saúde, que de repente publica uma nova portaria, fazendo alterações decorrentes de uma pandemia, você tem ali um stakeholder que indiretamente tem a capacidade de influenciar o seu projeto. Perceberam? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa entender aqui. Se você não engaja eles, você pode enfrentar e perceber e ver ameaças e perder oportunidade. Por isso que eu coloquei aqui em negrito. Ameaça e perder oportunidade. Então por que esse princípio é importante? Por quê? Não é porque você está querendo ser uma pessoa legal. Apesar disso ser muito bom, mas não é aqui o objetivo. O objetivo é o seguinte, se você não engajar esses stakeholders, você tem uma chance enorme de ter ameaças e tem uma chance enorme de perder oportunidades para otimizar o seu valor, para otimizar os resultados que você quer com o seu projeto. Bem, que comentários? Lembrar sempre, stakeholders não são só pessoas que se opõem ou suportam. Eles podem suportar e se opor. E outra coisa importantíssima, que para mim assim, é uma das coisas mais claras que você tem que ter em mente aqui, a opinião deles muda com o tempo. Eles podem te apoiar hoje
e eles podem se opor amanhã, porque as condições mudam. Então você tem que ter muito esse entendimento assim, poxa, aquele meu fornecedor, aquele órgão regulador, ou, por exemplo, aquele patrocinador do meu projeto, ou aquele cliente, ou aquele product owner, era ele ou ela era um super apoiador do meu projeto, agora de repente não apoia mais. Bem, e essas coisas acontecem, e acontecem naturalmente. Outra coisa, eles podem ser internos e externos. E eles entram e saem ao longo do ciclo do projeto. É o seguinte, eu posso ter uma parte interessada que é extremamente influenciadora agora e uma parte interessada que é extremamente influenciadora no final. Então não achem que existe uma uniformidade de distribuição. Por isso que você tem que ter isso como um princípio. Palavras: engajamento, indivíduos, grupos e organizações, que são os tipos. Então não tem um stakeholder. O stakeholder não necessariamente é o João ou a Ana. Não. O stakeholder pode ser, por exemplo, um grupo onde o João e a Ana estão dentro, ou até mesmo uma organização. Agora uma coisa, parando aqui um pouquinho. Vocês perceberam que eu não estou falando aqui como? Eu não estou falando assim, pegue na mão, faça isso, faça uma reunião. Eu estou dizendo o seguinte, você tem que armar uma forma de pensar em como você vai engajar o seu stakeholder. E é exatamente isso que vem a ser esse princípio. É que eu desenhei aqui com umas pessoas. E o mais importante é a seta que dá essa ideia de movimento. Agora, nós vamos falar sobre foco em valor. Bem, esse daqui, ele merece uma pausa especial. Eu não estou dizendo que ele é mais importante que os outros, como eu falei. Mas esse está no coração de toda a proposta do PMBOK. Essa versão, voltando ao nosso guarda-chuva e aos delivery methods, ao método de entrega, o que acontece? Uma das coisas mais importantes, e eu conto isso na minha história no gerenciamento de projetos. Quando eu comecei no gerenciamento de projetos há 20 e tantos anos atrás, uma das coisas que eram na minha cabeça, um projeto de sucesso era assim, um projeto de sucesso era terminar no prazo, terminar no orçamento, atender a qualidade do cliente, pronto, é o que a gente chamava, né, do triângulo de desempenho, etc. Bem, se eu entreguei no prazo, você me passou uma solicitação, se eu entreguei no prazo, se eu entreguei dentro do orçamento, se eu entreguei dentro da qualidade, eu fiz um bom projeto. Bem, isso hoje é um pedacinho do seu problema. O seu problema é muito maior hoje. O que é uma das coisas que mais me fascina na profissão que eu estou chamando a profissão de gerenciar projetos, você pode dar o nome que você quiser para essa profissão, mas essa ação que a gente tem de conectar ideias a resultados, ela só tem sentido se a gente entrega valor. Se eu produzo algo que faz com que a minha organização se posicione melhor no futuro, minha organização ou quem quer que seja que está promovendo e se beneficiando daquele projeto. Isso é uma parte fundamental. Se vocês forem no Standard e olharem antes dos princípios serem explicados, vocês vão ver que existe todo um sistema para entrega de valor. E uma das melhores formas de se entregar valor é através de projetos. E esses projetos podem ser entregues de diferentes formas. Mas não existe projeto que se torne viável se ele não entrega valor. E é por isso, óbvio, que eu tentei achar uma analogia para valor e a analogia mais óbvia para mim que veio foi essa ideia de um diamante. É o valor que você está entregando. Bem, quando eu falo em foco em valor, é o seguinte, tudo que você faz em termos de projeto perde o sentido. Se você entregar no prazo algo que não vale nada, bem, o que você fez? Basicamente nada.
Então é importantíssimo você ter isso. E aí o seguinte, isso vai muito além de uma simples entrega. Assim, olha, minha entrega é entregar para vocês essa caneta. Aí você chega e fala assim, bem, mas essa caneta vai servir para quê? Ela não serve para nada, ela não adiciona nenhum benefício. Então para que eu entreguei essa caneta e falar que eu comprei ela barato? Ela não tem sentido. Eu preciso entender o seguinte, o que é essa caneta, ou esse projeto, ou esse software, ou essa construção, ou essa fusão, ou esse novo plano de marketing, agrega de valor para a minha organização e para o direcionamento que essa organização está tendo. E quando eu falo organização, eu não estou falando só empresa e só projetos com fim lucrativo. Quando eu fiz meu trabalho na ONU, que é uma organização, o nosso foco era qual é o benefício que eu consigo dar àquelas pessoas que estão em necessidade, que são atendidas por aquela escola. Perceberam? Então não adianta eu colocar uma escola lá se a escola não vai conseguir se operar. Então esta parte toda começava a fazer uma parte relevante do meu projeto, porque eu queria tentar da melhor forma possível entregar valor. Outra coisa, importantíssimo, os benefícios são realizados quando as partes interessadas ou os meus clientes percebem o valor positivo. Não é você achar que seu projeto entrega valor. São eles acharem que seu projeto entrega valor. São aquelas pessoas que comissionaram a você, ao seu time, ao seu squad, a capacidade de entregar aquele valor, por exemplo, naquele aplicativo web que você está desenvolvendo usando Kanban. Perceberam? Elas que têm que perceber. Não é você achar que você está entregando valor, porque a gente tem, óbvio, naturalmente, aquele senso de proteção, de você achar que você está sempre entregando valor a qualquer momento. Outra coisa, importante o comentário. There is no point em focar em schedule and budget. Ou seja, não tem sentido nenhum você focar em prazo e custo se você não entrega valor. Já falamos bastante sobre isso. O valor pode ser realizado durante ou depois do projeto. Por isso que isso vai influenciar bastante o seu método de entrega. Por quê? Às vezes o valor vai ser entregue lá no fim. Hoje existe uma tendência enorme, e eu acho extremamente fundamental, que você tente antecipar o benefício. Porque, é claro, quanto mais rápido você dá benefício, mais valor você entrega. Outra coisa importantíssima é você tem que parar a sua perda. Então, se você começar a perceber que seu projeto parou de ter habilidade de entregar valor, você começou a perceber o seguinte, poxa, essa caneta que eu estou entregando parou de ter valor. Parou porque a minha organização não precisa mais de quadro, não precisa mais, é outra estrutura. Então, se ela parou, bem, para que eu vou continuar? É o que a gente chama interrompa a perda. Em inglês é muito comum a gente falar de stop loss. É o quê? É você falar o seguinte, poxa, mas eu já fiz a ponta da tampa, já fiz isso, já fiz a arte, eu vou perder isso. Sim, sim. E eu adoro fechar esse conceito aqui, desse último comentário, com uma frase para mim maravilhosa do Goldratt. Ele fala, a primeira coisa que você faz quando você está num buraco é parar de cavar. Então muitas pessoas percebem que o projeto já não entrega valor, mas elas vão até o fim, para realmente assim, não entregar valor no prazo, no custo e na qualidade. Bem, isso não faz nenhum sentido. Por isso que isso se torna algo fundamental hoje. Palavras-chave: resultados, sucesso, resultado no negócio, benefício, algo muito maior do que simplesmente produzir uma entrega. É entender como essa entrega vai ser usada. E isso vai relacionar diretamente aqui com esse foco no valor. Bem, pensem nisso sempre quando vocês estiverem fazendo isso. Agora, nós vamos falar sobre o próximo. E esse próximo é o pensamento sistêmico, ou system thinking. Talvez esse termo não seja tão usual para muitos de vocês, mas basicamente a forma melhor, eu acho, que eu tenho para explicar a vocês isso é o seguinte. Pensa que seu projeto
está dentro de uma panela. Essa panela tem água, o seu projeto está ali dentro, e tem fogo. E essa panela que está em cima de um fogão está dentro de um lugar. Então é o seguinte, você não pode só preocupar com o seu projetinho. Você tem que preocupar com o seu projetinho, com a água, com a panela, com o fogão. Por quê? Porque existe 1 milhão de interações entre o seu projeto e o ambiente. Então o que a gente está dizendo quando fala em System Thinking, e por isso eu tentei colocar essa estrutura como se fosse essa rede, é você não só reconhecer, como também avaliar e responder a essas interações. É você não ter aquela visão fechada, achando assim, não, meu projeto é isso aqui, ó, é isso aqui, e nada vai acontecer. Por quê? Porque se você tiver essa visão míope, a pessoa de compras, por exemplo, que está fora desse seu projeto, pode atrasar ou pode fazer uma coisa diferente que impacta o seu resultado. Ou pode acontecer uma pandemia que mude tudo, muda toda a dinâmica. É você entender isso. E aqui, gente, vamos entender uma coisa. O seu projeto não é uma bolha. Ele é uma engrenagem de um sistema infinitamente mais complexo, socialmente complexo, humanamente complexo, politicamente complexo, financeiramente complexo. É muito mais complexo do que o que você está pensando dentro do universo, da sua mesa, da sua sala e do seu projeto. Então você tem que entender o seguinte, você tem que entender que existe essa interdependência e você tem que estar certo que todas essas interações são consideradas e planejadas. Então é o seguinte, você tem que balancear a perspectiva interna e externa. Então não adianta você falar assim, o meu time quer fazer isso. Bem, peraí, se o meu time quer fornecer essa peça, mas os times da frente estão fornecendo outro tipo de peça que essa bateria que eu estou fornecendo não encaixa, não faz sentido nenhum. Concordam comigo? Por exemplo, quando eu estou... Vamos dar um exemplo aqui um pouco mais concreto. Imagina que tem uma casa. Imagina que você faz parte de uma grande incorporadora, tá? Incorporadora imobiliária. E você é o time responsável por fazer o design daquela casa, daquele prédio ou daquele complexo. Aí você está fazendo design. Você fala assim, nós vamos fazer isso e tal. Agora, o pessoal da área financeira está tentando o quê? Como é que nós vamos produzir um produto que é financeiramente viável? O pessoal de marketing está tentando falar o seguinte, o que o meu cliente está buscando que vai fazer com que esse cliente compre mais? Se você não conversar com eles, de repente você pode fazer um apartamento com um monte de banheiro, sendo que o cliente hoje não é isso que ele quer. O cliente quer hoje espaço para escritório, porque ele está trabalhando em casa. Eu estou dando aqui um exemplo simples. E você tem que entender o seguinte, como é que está o mercado? E aí você tem todas as outras áreas da empresa que estão olhando o seguinte, tem alguma outra incorporadora construindo na mesma região? Como é que está a economia do meu país? A economia do meu país está boa o suficiente para investirem nesse tipo de projeto ou eu vou ter uma ideia que ninguém compra? Perceber? Isto é o que a gente chama de pensamento sistêmico. É tirar aquela visão só focada no projeto e ampliar essa visão para uma visão sistêmica. Outra coisa, esses sistemas mudam ao longo do tempo, porque as pessoas mudam, o comportamento do seu consumidor muda, o comportamento, a tecnologia muda, o contexto legal muda. Não é? Nós vivemos isso muito claramente com a pandemia do Covid, nós vivemos isso muito claramente com o surgimento de criptomoeda, o surgimento de bancos digitais. Várias coisas estão modificando a forma com que a gente interage e que estão fazendo com que projetos, por exemplo, percam ou ganhem valor. E aí entra a primeira coisa. Vocês estão vendo claramente que uma peça, pensamento sistêmico, se conecta com a outra o tempo inteiro, porque de repente pode acontecer alguma coisa aqui no sistema externo que tire o valor do seu projeto, ou pode aparecer uma coisa no seu sistema que gere uma capacidade enorme de gerar valor. É esse pensamento sistêmico que você tem que ter. Além disso, o que nós temos aqui? Interdependência, pensamento sistêmico, integração, visão holística como palavras-chave. E, gente, nunca esqueçam de uma coisa. Fechando esse meu último comentário. Os sistemas operam
além do ciclo de vida do projeto. Então, prestem atenção. Às vezes, seu projeto é entregar essa caneta. Mas o sistema que vai usar essa caneta pode viver por anos. Então, muitas vezes, você tem aquela visão simples assim. Vou produzir um carro super barato, super simples. Aí, de repente, esse carro dá uma manutenção em garantia tão grande que ele se torna um produto inviável para a sua organização. Por quê? Você produziu usando componentes tão ruins, vamos dizer, de tão baixa qualidade, apesar de ter entregado o seu produto no melhor preço possível, que é a manutenção. Então, lembre-se o seguinte, existe todo um ciclo de vida do seu produto. Esse é o pensamento sistêmico. É você, sabe assim, eu vou fazer uma analogia também simples aqui. É igual você, jovem, não querer, por exemplo, fazer exercício físico. Muitas vezes ali não vai aparecer o resultado vai aparecer lá na frente. Então, muitas vezes, uma decisão que você toma aqui impacta a sua organização, você, o seu time do projeto, 10 anos na frente, 5 anos na frente, 3 anos na frente. Isto é ter um pensamento sistêmico. O que esse Standa quer? Ele quer que você tenha esse pensamento, que você não esteja restrito ao termo de abertura ou restrito àquele user story. Por quê? Porque aquilo pode mudar e você tem que ter a percepção que um novo player pode aparecer e pode mudar tudo. Esse é o nosso quinto princípio. Agora nós vamos para o sexto. Esse, para mim, vamos dizer, eu não quero dizer que ele é mais fácil, mas é um que, vamos dizer, bem explorado, que é a liderança. Bem, o que se espera de você conduzindo projetos? Que você tenha uma capacidade de liderar. Bem, eu não preciso nem falar aqui a diferença entre liderança e gerência, porque isso aí é óbvio, isso aí já foi discutido milhões de vezes. Mas uma coisa que eu quero entender é que projetos são complexos e eles precisam de uma liderança forte para superar isso, para criar aspectos de motivação, autoconsciência, autoconhecimento que vão facilitar esses processos críticos de alinhamento que você tem. Então, por isso que liderança é tão importante. Bem, na verdade, isso daqui me abre a oportunidade também para falar sobre uma outra coisa. Se vocês forem lá no Standa, vocês vão ver assim, um diagrama de Venn com duas bolinhas, assim, com um espaço no meio. Um fala Project Management Principles e General Management Principles, ou princípios de gestão e princípios de gerenciamento. E vocês vão ver que tem uma área comum nesse diagrama de Venn. É como se eu fizesse isso aqui, por exemplo, ó. Como se eu fizesse isso aqui, né? Duas bolinhas, aqui gerenciamento de projetos e aqui geral. Essa área. E eu posso assegurar para vocês que liderança é aqui. Porque aí vocês vão falar, liderança é aqui. Por quê? Por que liderança é aqui? É porque liderança, assim, é uma coisa desejável em praticamente qualquer ambiente. Eu não conheço ninguém que fala assim, não, olha, eu estou aplicando disciplina agile, liderança é irrelevante nesse contexto. Eu estou aplicando SAFe. Não, SAFe, liderança eu não preciso. É isso que é a essência do PMBOK 7ª edição. Assim, qualquer coisa que você, inclusive, criar amanhã, liderança é um componente crítico para o que você está fazendo. Além disso, comentários. Qualquer pessoa do time pode exercer uma atividade de liderança. Qualquer. E isso me leva ao segundo ponto. Liderança é diferente de autoridade. Liderança é uma coisa, autoridade é outra. Você pode ter pessoas que têm a autoridade e a liderança. Agora, você pode ter pessoas liderando sem nenhuma autoridade. E você pode ter pessoas com autoridade que não lideram nada. Perceberam? Lógico, tudo que a gente queria era ter mais e mais gente com a capacidade de liderar, com a capacidade, óbvio, de trabalhar em time, pessoas que se cuidam. É isso que a gente quer, ou seja, é esse conjunto aqui. E outra coisa, finalizando, que eu também acho importantíssimo aqui, a parte cultura. Não existe um estilo universal de liderança, sabe? Vamos parar com isso assim, o estilo de liderança do fulano é o melhor. O estilo de liderança daquela pessoa. Gente, a liderança depende da organização, depende do contexto, depende da cultura, etc. Então, o que
o PMI fala nesse standard é: você precisa preocupar e mostrar essa capacidade. Agora, o PMI aqui não está te dizendo assim, ó, liderança é o seguinte, dê um abraço na sua equipe 2 vezes por semana, ou façam... Nada disso, tá? Cada organização. Então você tem que entender qual o estilo de liderança que vai funcionar melhor dentro daquela organização e dentro daquele contexto. Existem trilhões de livros que podem cobrir essa habilidade. Tudo que você quer, é o que eu coloquei nesse ícone, é conduzir o seu time, o grupo, de uma forma colaborativa, voltando no time, para o topo e para o sucesso, que é essa bandeirinha que eu coloquei aqui. Então esse é o nosso sexto princípio. Bem, agora eu coloquei do outro lado mais outros 6. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas esses aqui são mais importantes. Não, eu só quero dizer o seguinte, no papel não cabia todos do mesmo lado. E eu tive que escolher um lado para colocar. Então eu coloquei nesta ordem, porque é a ordem que está no guia. Aí vocês vão falar assim, então esse aqui é menos importante. Nada disso. Então lembrem-se disso, voltando no conceito aqui. Não tem uma ordem específica ou um ranking de princípios. Tá bom? Eu estou usando isso didaticamente para vocês. Vamos para o sétimo. Sétimo, personalização. É a melhor representação. Eu tentei achar um ícone que ilustrasse isso visualmente. Eu pensei na tesoura do alfaiate. É o quê? Eu vou cortar e ajustar a minha abordagem ao contexto que eu tenho. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a sua abordagem não é um tamanho serve a todos. Sabe, não é aquele tamanho único. Então, a primeira coisa que é importante, e eu acho isso maravilhoso, a gente está deixando isso claro aqui, nessa parte de tailoring, é o seguinte, você está usando os 49 processos do PMI no PMBOK? Aí você fala, não estou, então você não está seguindo. Primeiro, o seguinte, isso é uma bobagem. Esse negócio de seguir, gente, o que interessa é o seguinte, se der para você pegar isso tudo aqui, colocar num saco, sacudir e sair com alguma coisa melhor do que isso aqui para sua organização, faça. Faça isso. Não ache que assim, então eu quero usar só isso ou só isso. Não, isso aqui são diferentes abordagens para um mesmo problema. Então eu vou dizer isso e eu falo porque eu tenho, vamos dizer, praticamente todas as certificações nessas áreas aqui. Aí vocês vão me perguntar, mas o que eu uso? Hoje eu estou falando aqui do PMBOK 7ª edição, já falei do 6ª, já fiz as certificações SAFe, etc. Aí você fala assim, mas qual que você usa? Eu vou te contar, eu uso um canivete suíço. Esse é o principal conceito que vocês têm que ter na cabeça. Se vocês aí que estão me ouvindo querem ser bons gestores de projeto, profissionais competentes, que vão fazer diferença na organização que vocês estejam, saiba que não adianta ter uma habilidade. Você tem que ter um múltiplo conhecimento e um conjunto amplo de habilidade. Isso é que vai fazer a diferença lá na frente. Isso é que vai fazer. Então é o seguinte, toda abordagem tem que ser adaptada ao trabalho que está sendo feito. Por exemplo, se o seu trabalho tem uma natureza, pode ser que o Prince seja ótimo se você precisa de uma necessidade fortíssima de controle sobre o trabalho. É uma abordagem perfeita. Agora você fala assim, não, o meu produto é desconhecido, eu conheço ele muito pouco. Então, poxa, talvez você usar uma abordagem ágil vai te beneficiar enormemente, porque como é que você vai definir uma coisa que você ainda não sabe qual a situação final dela? Você está num processo exploratório, por exemplo, um processo de inovação. Então é exatamente isso que você quer. Outra coisa, aspectos culturais. Tudo isso, a única coisa que você quer. E vocês vão ver isso quando vocês, por exemplo, estiverem vendo o standard, vocês vão ver que a palavra talvez, eu não fiz essa pesquisa, mas se você fizer uma busca pelas palavras mais recorrentes dentro do PMBOK, podem ter certeza que vocês vão ver isso aqui.
Aumentar benefício e maximizar valor. Aí o que acontece? O que nós estamos vendo aqui? É o tailoring ligando no valor. Para que você personaliza? Para adicionar sua capacidade de produzir valor. É exatamente. Outra coisa, não existe melhor metodologia. Se alguém chegar e fizer um vídeo, falar assim, isso aqui é uma droga, isso aqui que é bom, isso aqui é uma droga, isso aqui que é bom. Para. Tudo que eu queria na vida é que a vida fosse simples dessa forma. Tudo que eu queria. E que eu pudesse ter essa escolha tão fácil. É o seguinte, não existe melhor ou pior. O que existe é a metodologia correta, adequada para um caso específico. Cada uma dessas abordagens, ela tem uma aplicabilidade num caso específico. E aí você não fala assim, mas poxa, por exemplo, os modelos iterativos, ágeis, estão crescendo muito. Por que eles estão crescendo? Porque eles têm uma capacidade de responder melhor a um caso específico, que é, por exemplo, inovação. Quando você está desenvolvendo um sistema, você precisa de uma alta capacidade de mudança natural. Agora, talvez, se você estiver construindo um novo aeroporto, talvez uma abordagem dessa forma pode ser um pouco mais complexa. Concorda comigo? Um pouco mais complexa. Você produzir, por exemplo, um MVP dentro do novo aeroporto de Dubai. Porque esse MVP mínimo que você vai fazer vai ser o quê? Um terminal que vai custar algumas dezenas de bilhões de dólares e vai levar anos. Então, não é tão simples. Então, cada caso é um caso. E, como casos de transformação digital, como casos envolvendo tecnologia têm crescido exponencialmente, a aplicabilidade desses métodos, como disciplina Agile, Extreme Programming, tem aumentado exponencialmente. Então é essa racionalidade que a gente precisa entender, que não é um tamanho serve para tudo, tá ok? O próximo comentário que eu quero fazer é que o método de entrega, ele pode ser um mix, como eu falei, põe isso tudo, coloca num saco e cria um modelo seu. Fala assim, Ricardo's Model ou Gabriela's Model. Não interessa o nome que você vai dar, mistura, pega um pedaço, fala assim, eu vou fazer um Kanban para resolver essa parte aqui do escopo do meu projeto, porque o escopo é fixo, mas essa parte aqui eu quero ela aberta. Crie um modelo que eu gosto muito de falar, um modelo de duas velocidades, ou two-speed engine, onde você tem dentro da sua organização modelos que estão fazendo melhorias, vamos dizer, escalonáveis e outras áreas que são completamente disruptivas, sem problema nenhum. Palavras importantes aqui. Palavras assim, se você me falar assim, o que eu tenho que lembrar aqui no tailoring? Eu vou usar um modelo preditivo, ou que muita gente chama de waterfall. Eu vou usar um modelo iterativo, que muita gente chama de ágil. Eu vou usar modelo híbrido. E, por favor, lembrem dessa dica. O seu canivete suíço. É ali. O tailoring é isso. Você fala assim, a tesoura é melhor que a faca? Pô, não sei, depende. Se for para cortar um papel, eu acho que a tesoura é melhor. Agora, se for para cortar um bife, eu acho que é melhor a faca. Perceberam? É essa nuance que vocês precisam ter. Bem, agora vamos para o próximo. O próximo, ou o princípio 8, se chama qualidade. Bem, esse também, assim como a liderança, eles são, vamos dizer, um pouco mais óbvios e um pouco mais claros. É o quê? É construir a qualidade nos processos, nas entregas. O que acontece, gente? Como é que você consegue conectar as entregas à cadeia de valor que você tem? É isso que eu quero. Ou seja, o que eu estou entregando tem a qualidade e atende e é capaz de responder a essa cadeia de valor? A probabilidade de prover benefícios de negócios é dramaticamente reduzida se você não produz entregas que atendem os requerimentos. Lógico, se você tem um requerimento e a sua entrega não atende, fica muito difícil lá na frente de você ter valor. Eu queria dar um exemplo aqui para vocês. Imagina o seguinte, que você é um produtor de vinhos, tá? Um produtor de vinhos. E você planta as uvas, colhe, tem um processo de vinificação e produz vinhos e vende. Eu quero dizer o seguinte,
Fácil. Você produzir um vinho ruim com uma uva boa. Você pode ter uma uva boa, ótima, levar ela para sua adega e destruir a uva, fazer um processo completamente errado e produzir um vinho horroroso lá no final. Ou seja, você teve uma entrega que foi a uva de qualidade, mas produziu um valor do outro lado muito ruim. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é praticamente impossível você produzir um vinho bom com a uva ruim. Se você tiver uma uva ruim, não há mágica na sua adega que vai fazer você entregar valor lá do outro lado. Então, esse é o conceito da qualidade. É conseguir entender que cada pedacinho que você tem vai produzir a qualidade necessária para atender o requerimento. Para lá na frente você o quê? Entregar o valor para o seu projeto, para você conseguir entregar esse valor. Bem, qualidade é tudo sobre atender os requerimentos. Outro detalhe importantíssimo, nós vamos falar lá na frente, só estou antecipando, quando eu falar nos domínios de performance sob medida, qualidade pode ser medida. Qualidade não é essa coisa, vamos dizer, nebulosa que a gente pensa. Qualidade pode ser medida. Outra coisa, a qualidade foca na detecção e na prevenção de erros e problemas. Eu detecto o erro e eu previno que aquele erro se propague dentro da minha cadeia. Então, basicamente, aqui na qualidade, eu quero satisfazer a necessidade, eu quero minimizar ao máximo os defeitos, eu quero conseguir produzir entregas que sejam adequadas ao propósito e eu quero produzir conformidade. Isso é o que o princípio qualidade preconiza dentro do standard. Vamos para o próximo. O próximo é complexidade. Bem, agora, uma coisa interessante que eu queria. Os 4 próximos são todos muito similares, são todos parte de uma mesma família, que é essa família da instabilidade, da complexidade, da mudança, essa muito mais voltada, lembra do seu projeto dentro da panela? É muito mais voltada assim, como é que está o fogo, como é que está a temperatura externa, qual a habilidade do cozinheiro que está colocando sua panela no forno, no qual o seu projeto está dentro. Então aqui, complexidade. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem em complexidade é no conceito de VUCA. VUCA é um acrônimo para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, o PMI ele não menciona isso claramente, de uma forma direta dentro do guia, mas é óbvio que esse é o interesse. Esse é o objetivo desse processo. Ou seja, como é que eu consigo ter formas de aceitar e navegar essa complexidade? E aí isso me ajuda muito a entender o seguinte, que nós não estamos mais buscando evitar. A palavra aqui para mim que eu adoro é o seguinte, complexidade não, nós temos que evitar a complexidade. Quem dera a gente conseguisse evitar a complexidade. Na verdade, o que a gente precisa é navegar naquele rio, que é um rio muito mais tortuoso do que o que a gente gostaria que ele fosse. Mas não foi a gente que construiu o rio. Então, é entender essa abordagem aqui. Então, por isso que eu gosto demais, eu sou assim, um fã do conceito de VUCA, exatamente por isso, porque é uma forma de entender o seguinte, que, primeiro, a complexidade nasce de diferentes fatores. Agora, e muitos deles estão fora do seu controle. Sabe, imagina que o seu projeto é um barquinho navegando no rio. Aí, de repente, tem um fator, a hidrelétrica fecha a comporta, o rio ali todo diminui e você não consegue navegar. Então, são essas complexidades. Para mim, o exemplo, quando eu estava tentando escolher um desenho, a gente estava tentando escolher um desenho, eu coloquei esse navio, é um desenho do navio no mar, e isso eu fiz basicamente porque acho que todo mundo se lembra daquele problema que nós tivemos no canal de Suez, quando o navio bloqueou o canal de Suez. E aquilo, para mim, foi talvez o maior exemplo.
quando eu comecei a ver assim, poxa, 20% do tráfego mundial, X% do petróleo no mundo passava num fio de cabelo na Terra de 300 metros. Ou seja, você bloqueou um negócio de 300 metros de largura e você praticamente parou a navegação de negócios do mundo. Isso parece louco, não é? Isso é navegar completo. Agora imagina que você é um operador. E você está ali, e alguém bloqueou aí. Da noite para o dia você fala assim, você tem duas opções. Ou você vai cruzar a África inteira e atrasar e gastar combustível e tal, ou você vai esperar, mas quanto tempo leva para desobstruir? Isso é navegar a complexidade que a gente tem hoje. É a complexidade de tudo que a gente está fazendo. A complexidade, ela pode aumentar ou diminuir. Pode ser que eventos externos facilitem ou dificultem. Por exemplo, a pandemia. A pandemia gerou elementos que aumentaram a complexidade de vários negócios. Imagina que você é um operador de turismo, ou que você é um transporte aéreo, ou que você é uma empresa de eventos. Bem, concordam que a complexidade do que você está fazendo aumentou? Agora imagina que você é uma empresa de software que já trabalhava remotamente, com equipes espalhadas, o pessoal trabalhando já de casa. Bem, isso simplesmente facilitou ainda mais a sua abordagem, por exemplo, de trabalho remoto. Só como um exemplo aí para vocês. Outra coisa, indicadores e gatilhos são ferramentas críticas. O que é um gatilho? Um gatilho indicador é quando você tem uma pequena manifestação que evidencia que aquela complexidade, ou que nós vamos ver em seguida aqui, ou que aquele risco vai acontecer. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem para navegar não só a complexidade, mas os riscos aqui, as mudanças e aumentar a nossa resiliência, que nós vamos ver daqui a pouco, são basicamente a nossa capacidade de ver e tentar estimar como o ambiente está mudando. E aí nós temos as palavras, além do VUCA. Eu não quis, porque na verdade, quando eu estava escrevendo aqui, eu pensei em colocar volatilidade, ambiguidade, incerteza, eu pensei em colocar todo. Aí eu falei assim, não, complexidade já está aqui, já é o título. Então eu tirei a palavra complexidade do VUCA, na verdade é que eu tenho o V, o U e o A. Aí você fala assim, por que você não pôs o C? Porque é o seu título, tá certo? Porque é o seu título. Então pus VUCA e essas três, para vocês entenderem. Ou seja, entendendo isso, você vai conseguir navegar essa complexidade. Bem, agora vamos para os três que faltam. Bem, o próximo é risco. Bem, risco, assim como... tem alguns aqui que são interessantes, porque para aqueles que já viram versões anteriores, se você olha stakeholder, se você olha qualidade, se você olha risco, você corre um sério risco de falar assim, opa! Mas os princípios, então, são as áreas de conhecimento do PMBOK 6. Aqui, 3 estão aqui. Bem, cuidado. Elas cobrem a mesma coisa, mas elas têm diferentes propostas. Observe o seguinte, se vocês lerem, vocês não vão ver os 3 processos de qualidade, como no PMBOK, com a entrada, aí você faz o plano de qualidade. Nada disso. Aqui, não estou dizendo, eu estou dizendo que você tem que ter uma abordagem para otimizar a sua capacidade de responder aos riscos. Pronto. Mas aqui eu não estou falando de como é que você identifica, eu não estou falando de, faça uma análise qualitativa de risco, uma análise quantitativa de risco, você vai fazer uma simulação de Monte Carlo. Aqui eu não estou preocupado, eu estou preocupado com o seguinte, você tem que pensar numa forma, qualquer que ela seja, para otimizar a sua habilidade de responder. Então, olha só, riscos são parte de qualquer projeto, não precisa nem falar mais do que isso. Você precisa, a palavra importante, proativamente avaliar a exposição e responder a ela. E aí isso me dá a primeira dica que eu quero colocar. Cada organização tem tolerância específica ao risco. Tem organizações que toleram mais o risco, assim como tem pessoas que toleram. Tem organizações que toleram menos. Então, o que vai ser risco para você ou para a sua organização é uma função da sua tolerância. Ou seja, o que você aceita como ameaça vis-à-vis as oportunidades. E isso vai navegar aqui. Probabilidade e impacto mudam com o tempo. Mudam, isso é óbvio. Então, não existe assim, a gente tem que parar, e essa é uma coisa assim que eu acho que
a gente mudou bastante. Quando a gente pensa nisso aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre isso em adaptabilidade e resiliência, a gente tem que entender o seguinte: a gente antes, voltando, a gente queria planejar, fazer aquele registro de risco bonito, pregar ele na parede e falar assim, agora não muda não que eu estou seguindo. Isso não funciona mais, porque a probabilidade muda o tempo inteiro. Eu vou dizer o seguinte, olha, muito pouco, ninguém imaginava, em janeiro do ano passado, que a pandemia ia tocar o mundo em março de 2020. E em março de 2020, quando todo mundo foi para casa, ninguém imaginou que a pandemia ia durar até hoje. Até hoje. E eu vou te dizer o seguinte, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo daqui a um ano depois da gravação e você pode me dizer o seguinte, nós nunca imaginávamos que a pandemia está durando. A gente não sabe. Então, as coisas mudam com o tempo. E outra coisa, muitos desses riscos, eles podem estar dentro ou fora do seu controle. E aqui, olhem que legal, vocês estão vendo como é que as coisas se conectam? A complexidade também. Muito da complexidade está fora do seu controle, muito do risco também. E isso me abre a oportunidade para apresentar o próximo princípio, que é o quê? Adaptabilidade e resiliência. Aí você me fala, poxa, mas o que uma coisa tem a ver? É porque é o seguinte, se você não controla nem a complexidade, nem o risco, qual a única forma de você responder? Adaptando. Adaptando. E é por isso que eu desenhei vamos dizer, essa cabeça com essa engrenagem na cabeça. É adaptar. Então, o que eu quero aqui? Adaptabilidade e resiliência. Bem, o que é isso? É você, vamos dizer, abraçar a adaptabilidade e a resiliência. Então, adaptabilidade é fácil de explicar. Você vai se adaptando. É como se você fosse uma gelatina que se adaptasse às diferentes fendas. À medida que a fenda muda, você ali se adapta àquela situação. Agora, o que é resiliência? Resiliência é a sua capacidade de se recuperar depois de um choque. Então eu quero fazer um desenho aqui para vocês que vai, de alguma forma, ilustrar um pouco isso aqui. Imagina o seguinte, você está andando, tá? Isso aqui é tempo, é a linha de tempo, tá? Isso aqui é a linha de resultado ou entrega. Então você está andando aqui naturalmente. Aí, de repente, num ponto, você tem um choque. Eu vou desenhar esse choque como um raio. Tá ok? Um raio. Pá! Alguma coisa acontece. Pode ser um desastre natural, pode ser o Covid, pode ser qualquer coisa. E, de repente, parte do que você queria foi reduzida, etc., e você caiu para cá. Tá? Tô dando aqui um exemplo. Ou seja, aconteceu aqui uma disruptura onde você estava aqui, estava subindo até aqui, nesse dia você perdeu isso tudo aqui e caiu para cá. O que é o conceito que eu estou dando central aqui, que eu estou falando de Build Back Better, que é voltar melhor? É o seguinte, você ao invés de voltar, por exemplo, assim, ó, da mesma forma, tá vendo? Da mesma forma. É você ter a capacidade de aprender rapidamente com esse infortúnio que você teve e recuperar mais rápido. Mais rápido. E, ou seja, olha só, o tempo que você levou aqui foi um tempo T. Esse tempo aqui, ó, é um tempo o quê? Gente, menor. É um tempo menor do que o tempo que você usou. É essa lógica que a gente fala de resiliência. Resiliência é aquilo. Você deu choque, ela volta. Deu choque, ela volta. E quanto mais você der o choque, mais aquele retorno acontece de uma forma forte. Eu gosto muito do livro do Nassim Taleb, chamado Antifrágil, que ele fala exatamente sobre isso. Ou seja, é como esse tipo
de variabilidade, esse tipo de absorção de choque, que pode produzir vamos dizer, um fortalecimento e você se torna antifrágil. Você se torna antifrágil e muito mais capaz de se adaptar. Então, por isso que eu falo esse conceito do Build Back Better. Bem, se você ou sua organização não é adaptável e não é resiliente, vai ser duríssimo para aceitar a mudança e recuperar dos problemas. E aí vai entrar na hora que eu falar de mudança aqui daqui a pouco. Vai ser difícil para você conseguir. Então, olha só, gente, aí você vai me falar assim, mas como é que eu vou melhorar a minha resiliência? Eu vou melhorando a minha capacidade de absorver e recuperar. É o quê? Tivemos agora, estamos nessa pandemia. Bem, uma coisa que é esperado é que tenha um aprendizado gigantesco na sociedade, na sua organização, etc. Para quê? Para você absorver, recuperar e ficar melhor lá na frente. É isso que a gente quer aqui. A adaptabilidade aumenta se você focar no resultado e não na entrega. É o seguinte, lembra, entrega é a caneta. Resultado é melhorar a capacidade de adaptação do professor a um ambiente virtual. E eu estava produzindo uma caneta. Aí eu falo, pô, mas agora a aula é virtual. Então, se eu ficar focado nessa entrega, eu posso produzir uma caneta, entregar para o professor está em casa e ele fala, eu faço o que com essa caneta? Agora, se eu preocupo com a melhoria, eu posso talvez falar assim, bem, eu não vou produzir uma caneta, mas eu vou produzir o quê? Uma forma de você aprimorar e criar um quadro virtual onde as pessoas podem escrever e compartilhar ideias virtualmente. Ou vou comprar essa solução, etc. Perceberam? Você está o quê? Se adaptando ao diferente ambiente. É exatamente isso que a gente quer. E um último detalhe, e isso daqui, gente, eu sei que hoje está sendo muito falado, a diversidade aumenta a capacidade de adaptação e resiliência. E eu não coloquei isso aqui porque hoje diversidade é politicamente correto. É fato, é fato. Quanto mais diverso é o time, mais ele é adaptável ao ambiente. Por quê? Porque quanto mais diverso, mais capaz de ver problemas e de ver situações de formas diferentes, o time vai ser. Isso é óbvio. Se você quiser ter adaptabilidade e resiliência, você não pode ter uma visão única. Se todo mundo pensa igual, fica muito difícil de encontrar opções. Então, quando você fala em criatividade, quando você fala em colaboração, a diversidade pressupõe isso, porque ela vai permitir com que você veja as coisas com um ângulo diferente. Palavras importantes aqui: recuperação, adaptabilidade, reação e diversidade. Essas seriam as 4 palavras que eu queria deixar para vocês aqui de adaptabilidade e resiliência. E, finalmente, para fechar o último princípio, nós temos mudança. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas mudança? Sim, mudança. Agora, muitas vezes, as pessoas vão ver a mudança, e o que é normal, é como algo ruim, sabe? Algo assim, poxa, eu tinha que evitar isso, mudança não é tão legal. Aqui, no PMBOK 7ª edição, isso entrou exatamente o oposto. Olha aqui a palavra. Disponibilize, facilite a mudança para atingir o estado que você quer. O que é o estado que você quer? Hein, gente? O que é o estado que você quer? É o estado que entrega o quê? Valor. O estado que entrega valor é o estado futuro que você quer. Então você, muitas vezes, vai ter que adotar essa postura de mudança. E deixa eu colocar uma coisa. Vocês estão notando que esses 4 aqui, eles são muito similares. Todos eles tentam tratar de uma mesma coisa, que é toda essa volatilidade, essa mudança, esse ambiente, esses impactos, absorção de impacto e resposta a esses impactos. Então é o seguinte,
uma coisa que eu quis colocar como uma descrição pessoal aqui. Mudança é a única característica permanente do seu projeto. Se o seu projeto não muda, tem algum problema. Você pode ter certeza que tem algum problema. Ou te explicar errado ou você entendeu mal. Não tem outra forma, porque a mudança é parte natural, é parte do DNA de qualquer projeto. Agora, você tem que atuar como um agente de mudança e criar condições para que as outras pessoas se adaptem a esse ambiente que muda. E eu vou te dizer o seguinte, culturalmente, nós não somos preparados para a mudança. A gente é preparado, vamos dizer, fomos educados culturalmente, etc., para ter estabilidade e rotina. Se a gente voltar no tempo e tentar ver os nossos ancestrais, etc., quando o homem era extrator, e depois quando o homem fez a Revolução Agrícola, etc., é muito legal isso no livro do Sapiens, do Yuval Noah Harari, fala isso, o que o homem agricultor, quando o homem começou a parar de mover, etc., o que o homem queria? O homem como sociedade, diminuir a mudança. Então, a gente sempre teve esse desconforto com a mudança. Só que hoje chegou num ponto em que a gente não consegue mais, porque a mudança é tão evidente, ela toma de uma forma tão intensa e tão rápida, que ela nos dificulta demais. Então, basicamente, gente, nós precisamos entender como é que a gente cria um ambiente propício, onde se gere menos estresse e que a mudança seja vista como algo mais normal. Por quê? A mudança não é necessariamente uma coisa ruim. Apesar das pessoas sempre terem essa paranoia assim, o meu cronograma está mudando. Bem, isso é parte natural. Isso é parte natural. Qualquer sistema aberto que está sujeito às interferências tem mudança. Segundo, disponibilizar a mudança. É o oposto de evitar a mudança. Nós não estamos querendo aqui criar um sistema de controle, falar assim, vamos criar um sistema de controle aqui quando o nosso objetivo é evitar a mudança. Não. É criar um ambiente, o seguinte, poxa, se a gente precisar de navegar, a gente vai conseguir navegar. Isto é uma característica importantíssima, por exemplo, que a gente tem nos modelos mais voltados para o ambiente ágil, etc. Porque o modelo ágil, o grande apelo é essa capacidade enorme de mudar e de se adaptar ao longo do tempo. Bem, palavras importantes aqui, que eu não tinha falado. Segurança psicológica. As pessoas só participam da mudança se elas se sentem seguras dentro desse ambiente. Então, a segurança psicológica. Por quê? Se você ficar com medo da mudança, bem, aí você não vai para lugar nenhum. Disponibilização, avaliação sistêmica e compreensiva. E como evitar resistência. E essa avaliação compreensiva vai estar diretamente ligada aonde? Se a gente pegar aqui, ao pensamento sistêmico, é claro. Por quê? Porque às vezes a mudança fala assim, essa mudança aqui resolve o meu problema. Mas ela gera um monte de outros problemas, porque os sistemas estão todos interconectados. Então, gente, basicamente, isso aqui que eu acabei de mostrar são os princípios. Lembra, o guarda-chuva que está cobrindo. Mas aquelas bordas do guarda-chuva. As bordas do guarda-chuva são o que propriamente dito é o PMBOK. Que tipo de conhecimento e que tipo de domínio você tem que ter competência para performar e atingir esses 12 princípios. Porque os princípios, eles são, vamos dizer, mais abstratos, mais em cima do guarda-chuva. Agora, os domínios de performance vão ser aqueles que estão o quê? Sustentando, ou seja, quais são formas de abordagens que você pode adotar para poder fazer isso. E isso nos leva aos domínios de performance que a gente vai ver agora. Bem, para começar a explicar os domínios de performance, nós vamos entender o que é um domínio de performance. Bem, o domínio de performance é um grupo de atividades relacionadas
que são críticos para que você entregue os resultados ou os benefícios que você está buscando. Primeiro, não existe uma sequência prescritiva para executar. Então, pare, esta é a primeira grande diferença do PMBOK 6 para o 7. No 6, você tinha ali, faça isso, faz o planning, depois você faz o initiating, depois faz o planning, depois executa, monitora, lógico, muita seta que ia e voltava. Mas você tinha ali uma sequência racional. Bem, eu não consigo responder um risco que eu não identifiquei. Aqui, nós estamos falando o seguinte, você tem que ter esses domínios de desempenho. E esses domínios, eles não acontecem em sequência, assim como os princípios no nível mais alto, eles podem acontecer em qualquer hora. São coisas que você precisa se preocupar para poder entregar o seu projeto. Eles podem ser usados com diferentes abordagens. Uma das coisas mais interessantes que vocês vão ver no PMBOK, e é uma coisa, vamos dizer, que mais, não é assusta, mas uma das coisas que mais vai fazer você achar diferente, é que vocês vão ver, por exemplo, na parte de medida, vocês vão ver OKR com KPI, com análise de valor agregado, tudo junto num capítulo só. Você fala, poxa, mas não... Por quê? São todas formas diferentes de se medir, dependendo de qual é o approach que você está usando para entregar. Se você está usando preditivo, ágil, híbrido, tá certo? Eles não são processos. E eles são iterativos, interdependentes e interrelacionados. É o seguinte, se eu fosse desenhar, vou desenhar aqui uma forma para vocês verem. Vamos supor que vocês me pedissem, Ricardo, por favor, relaciona para mim os 8. Aí eu vou pegar aqui, vou colocar os pontos aqui, ó. E vou ligar eles. Tá, então aqui, 1, 2, não vou... São os 8 aqui. Aí você fala assim, qual que é ligado a qual? Eu ia dizer o seguinte, você quer fazer isso? Então você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que fazer isso aqui. Já entenderam onde eu quero chegar, né? O que acontece, pessoal? Tá tudo ligado a absolutamente tudo. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês entendam esse conceito desse guarda-chuva girando aqui. Então, eles estão todos interdependentes, interrelacionados. É o seguinte, você não fala assim, eu faço medida antes do time, ou eu faço medida antes de incerteza. Não! Todos esses aqui são respostas para poder se atender a esse princípio. Bem, agora, o que eu quero então entrar com vocês? Nós vamos agora, nessa parte de baixo, falar sobre os domínios de desempenho. Lembre-se, eu estou usando aqui em inglês, tá certo? E como o termo oficial ainda não existe, eu estou traduzindo como domínio de desempenho. Pode ser que quando sair seja um pouquinho diferente. Bem, vamos ao primeiro domínio de desempenho. Stakeholder. Aí vocês vão falar assim, opa, mas Ricardo, pô, aqui tem stakeholder também. Sim, todos os dois tratam do mesmo objeto, que partes interessadas. Mas aqui é diferente. Aqui é um conjunto de atividades. Então ele está dizendo o seguinte, uma coisa que você tem que fazer, óbvio, para poder endereçar stakeholder, é o quê? É ter um conjunto de atividades, incluindo todo o engajamento, etc. Então, o que vocês vão ver nesse capítulo? Quando vocês abrirem, vocês vão ver que o padrão de gerenciamento de projetos é mais fino. São menos páginas. Cada um desses aqui tem ali algumas páginas. Agora, aqui não. Aqui nós temos alguns que são muitas páginas, é um conteúdo. Então, isso daqui, a melhor visão que eu tenho é como se fosse o seguinte, imagina um livro que reúne ideias, conceitos e coisas que vocês podem aplicar nessas diferentes áreas para atender isso. Então, olha só, o que nós vamos ver no stakeholder? Primeiro, contém elementos relevantes de comunicação. Aí muita gente vai falar, pô, então a comunicação do PMBOK... sim. Então vocês vão ver que
se você quer gerenciar stakeholder, você tem que ter um domínio das comunicações. Segundo, inclui atividades que abordam partes interessadas que suportam e que se opõem. É o seguinte, não é só como é que eu vou trabalhar com aqueles meus aliados. Eu quero saber como é que eu vou tratar com os meus opositores. De novo, como eu falei aqui em cima, no time. Lembra que eu falei que ia voltar de novo? Não é aqui amizade. Nós não estamos. Nós estamos falando assim, como é que eu vou produzir uma relação respeitosa com as partes interessadas. Então, assim, é muito importante que as pessoas acham que pelo simples fato, as pessoas gostam de mim, eu sou uma pessoa, vamos dizer, que as pessoas gostam, é porque eu estou fazendo gestão. Não, não necessariamente, tá bom? Não necessariamente. Outra coisa, as partes interessadas mudam e nem todos os stakeholders são os mesmos. Eles têm diferentes interesses e influências. Então, aqui, vocês vão ver que lá no PMBOK, vai ter lá o modelo de engajamento, etc. Então aqui vocês vão ver alguns elementos da área de conhecimento do PMBOK 6, stakeholders. Vocês vão ver alguns processos, etc. Então aqui está falando o seguinte, algumas ideias de como é que você pode suportar esse princípio, principalmente o princípio stakeholder, usando isso. Por que eu falei principalmente stakeholder? Não cometam o erro de achar que o princípio e o domínio de performance têm o mesmo nome, então eles são, esse só suporta esse. Nunca. Todos esses suportam todos esses. Todos esses interagem com todos esses interagem com todos esses. Não sejam simplistas de achar que porque o nome aqui é igual, então esse domínio de desempenho suporta esse princípio. Isso não necessariamente é verdade. Lógico que nesse caso sim, mas ele não suporta só esse princípio, tá bom? Só esse princípio. Outra coisa, gente, quando a gente for movendo aqui, eu vou mover nessa direção, porque é a direção que também está sendo colocada no PMBOK. E aí eu vou para o domínio de desempenho 2, que é o time. Aí vocês vão falar assim, pô, Ricardo, você está brincando comigo. Você falou stakeholder, tá aqui. Você falou time, tá aqui. Pô, time tá aqui, tá aqui. Então os outros aqui tem alguma coisa errada. Aqui tem 8 e aqui tem 12. Então tinha que ter 12 domínios de desempenho e é tudo que você está falando é a mesma coisa. Não é. A abordagem é diferente. Então não seja ingênuo em achar que porque tá o mesmo nome aqui, nós estamos falando da mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro, time contém todas as atividades que endereçam a responsabilidade. Observe, aqui eu estou falando que é importante você criar um time. Aqui eu estou falando o seguinte, como é que você vai gerar e criar a responsabilidade para o trabalho para entregar. Então aqui vai ter toda a parte de regras e responsabilidades, aqui vai ter toda a parte de cultura do time, como que você vai estimular. Isso daqui é muito conectado com o princípio de liderança. Aí vocês vão falar, olha só, o time, ele está muito conectado também com a liderança, apesar de ter o mesmo nome daqui. Inclui componentes de inteligência emocional, pensamento crítico, motivação. Então vocês vão ver que você vai falar assim, poxa, para eu ser um bom gerente de projeto, eu preciso abordar a inteligência emocional? Sim. Olhem que interessante, né? Não é só fazer análise de valor agregado, não é só aprender caminho crítico, ou não é só aprender como mover um quadro no Kanban. É entender o seguinte, como é que eu vou lidar com a insatisfação das pessoas, com raiva, com pressão, etc. Não é tão simples assim, né? Quem dera fosse simples. E outra coisa, tem uma ênfase enorme em shared ownership, ou seja, você ter o senso de responsabilidade e de propriedade compartilhada, que é um dos princípios mais importantes dos modelos ágeis, que é o quê? Todo o time é responsável pela entrega. Não é assim, isso é um problema do gerente, ou isso é um problema do Scrum Master. Cada um deles tem uma característica, mas não necessariamente são a mesma coisa. Agora, nós vamos para o terceiro domínio.
abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida. Essa daqui está fácil de explicar. Isso aqui é tudo sobre a escolha de qual desses métodos ou qual a combinação você vai ter. Ou seja, você vai dizer, eu vou abordar esse projeto preditivo, iterativo e híbrido. Nesse capítulo do PMBOK, fala um pouco sobre cada um deles. Fala um pouco sobre como é que você escolhe eles. Ou seja, o projeto pode ter uma entrega simples, uma entrega múltipla, ele pode ter entregas periódicas ou até mesmo entregas contínuas. E o que acontece? A abordagem preditiva é baseada quando você tem requerimentos claros, como eu já falei. A abordagem iterativa é ótimo quando você tem inovação e incerteza. E essas abordagens estão crescendo muito. Por quê? Porque por motivos óbvios nós temos mais incerteza e mais inovação no nosso processo. A abordagem híbrida, ela combina os dois. Essa abordagem híbrida aqui, ela combina e faz uma mistura disso. E outra coisa, uma das coisas mais legais que vocês vão ver no PMBOK nesse capítulo, são critérios e fatores que te ajudam a escolher a sua abordagem. Qual é a abordagem que eu vou escolher para poder fazer esse trabalho? Isso, para mim, é fundamental. Ou seja, qual o critério? E aí ele tem vários critérios organizacionais, critérios do projeto, critérios do tipo de trabalho, que vão te ajudar a escolher a abordagem que você quer. Isso está intimamente relacionado com essa personalização ou tailoring do seu projeto. O domínio número 4. Bem, esse domínio, aí eu vou falar assim bem claramente para vocês. Esse domínio 4 e o domínio 5, eles estão muito ligados ao PMBOK 6. O domínio 4 é quais são as atividades associadas para você organizar e coordenar o seu projeto. Gente, isso daqui está intimamente conectado com a sua abordagem. Claro, dependendo da sua abordagem, você planeja de uma forma diferente. Outra coisa, o planejamento preditivo usa o WBS, como a gente vê claramente ali no PMBOK 6. Os iterativos, aí você tem avaliar opções múltiplas e você pode, por exemplo, discutir o seguinte, eu vou manter o meu escopo aberto até que eu tenha uma situação onde o custo de mudar supera o benefício. Aí é a hora onde eu tenho que fechar o meu escopo e escolher uma abordagem. Além disso, nesse capítulo, todo o conceito de estimativa schedule, lembra aquele conceito de caminho crítico, etc., que estava muito claro na área de conhecimento tempo do PMBOK 6? Está todo aqui. E aqui, só que lembre-se, como eu tenho diferentes abordagens e como o PMBOK é um guarda-chuva, aqui eu tenho modelos de planejamento em diferentes formas de abordagem. Mas lembre-se, de uma forma bem simplista, isso aqui é muito parecido com toda a parte de planejamento, o grupo de processos de planejamento que a gente tem no PMBOK versão 6. Bem, o quinto é extremamente similar conceitualmente a esse quarto, que é o trabalho. Tá? Aqui eu vou endereçar todas as atividades relacionadas ao trabalho que precisa ser feito. Recursos físicos, toda a parte de contratação, de procurement, toda a parte de aquisição, a gestão das mudanças e toda a parte de lições aprendidas. Então isso aqui, gente, está intimamente também ligado ao PMBOK naquela parte ali de execução, controle, o PMBOK 6ª edição. Inclui toda a parte de lição aprendida, as retrospectivas, os modelos Lean, ou seja, toda essa parte de você fazer esse aprendizado. Ações relacionadas a reduzir a quantidade de trabalho em progresso, ou o que a gente chama de WIPs, ou seja, trabalhos não acabados. Elas também vão falar aqui como é que eu consigo entregar benefícios mais rápidos, como é que eu consigo, por exemplo, evitar ter produtos, vamos dizer, inacabados no meio da minha produção. Além disso, muitos processos de compras são feitos aqui, relacionados com as atividades de trabalho. Além disso, isso é muito conectado ao tailoring e ao changing, a personalização e a gestão de mudanças. Toda essa parte de gestão de mudanças. Gente, quando eu coloco aqui muito relacionado, eu não estou dizendo, novamente, que não está relacionado aos outros, mas tem algumas horas
aqui é muito clara a ligação entre esses e esses aqui. Sempre lembrando, esses daqui suportam todos e se conectam. Nunca esqueçam dessa percepção, tá certo? E tem alguns elementos de toda a parte de execução do PMBOK 6. Assim como aqui tem os elementos de planejamento, aqui tem os elementos de execução. Por isso que eu falo que esses dois são muito parecidos. Eu quero tomar cuidado, eu não estou dizendo que eles vão ter processo, mas eles têm conteúdos muito afins ao que a gente viu na parte de planejamento e execução do PMBOK antigo. Entrega. A entrega combina todas as atividades e trabalhos, assegurando que as entregas, os requerimentos, a qualidade e a mudança aconteçam. Poxa, posso parar aqui. Se eu parar aqui, vocês já vão falar assim, pois está relacionado o quê? Com a qualidade, está relacionado com a mudança, ou seja, são coisas claras que vão estar relacionadas. Então, todos os requerimentos são mais previsíveis. Se você estiver usando um approach mais preditivo, mais waterfall. No modelo adaptativo, os requerimentos, eles podem aparecer só em estágios mais tardes. Então, o conceito claro da entrega e desses requerimentos pode aparecer mais lá na frente, porque você ainda está numa fase, vamos dizer, mais exploratória do trabalho. Outra coisa, aqui está intimamente relacionado, de novo, aos stakeholders aqui. Uma forma de engajar os meus stakeholders. Por quê? A aceitação dos stakeholders e a satisfação deles é um fator enorme de desempenho para avaliar essas entregas. E, finalmente, fale rápido e aprenda rápido. Isso é que suporta você quando você tem resultados piores. O que é isso? Se você está entregando resultados piores, você tem que, como eu falei, parar de cavar, refazer a sua abordagem. Então, fail fast, adapt fast. E learn fast. É isso que a gente quer quando eu falei aquele exemplo do Goldratt de parar de cavar. É exatamente isso que a gente quer aqui no Delivery. Bem, o sétimo, medida. Aqui é o seguinte, esse também é bem fácil de entender. É tudo que você faz para mostrar o desempenho do seu projeto. Tudo. Então toda a parte de métricas e resultados do seu projeto vão estar nesse domínio. Você tem que ser capaz de medir. Lembra que eu falei aqui na qualidade que a qualidade pode ser medida? Pode ser medida? Então aqui é a forma como você mede isso. É importante. O que você quer? Você quer assegurar o seguinte, que você está medindo, porque é impossível avaliar resultados se você não medir. Segundo, a medida vai acima e além de fazer relatório. Aqui não é produzir relatório, produzir papel. Aqui está muito mais focado na conversa e na decisão que você vai ter usando o dado que você tem. Outra coisa, ele cobre todos os indicadores de tendência e indicadores de status, ou seja, indicadores que mostram o que aconteceu para trás e indicadores de tendência, o que a gente chama de leading and lagging indicators. Então aqui toda a parte de KPI, OKR, tudo está aqui. E aqui, gente, é super interessante. Aqui ele fala sobre dashboard, earned value, Kanban. Esse é um capítulo que eu acho maravilhoso para exemplificar o conceito do guarda-chuva. Ou seja, o PMBOK, ele está aqui, nesse capítulo, ele fala sobre praticamente tudo, ou seja, ele fala de Kanban a Earned Value, ou seja, nós estamos pegando ali todas as possibilidades de se avaliar e medir progresso, seja visual ou seja numérico, tá? E eu brincaria em inglês, last but not least, ou seja, finalmente, mas não menos importante, incerteza. Bem, esse eu também não preciso falar muito. Esse daqui vai endereçar quem? Vai endereçar o princípio change, adaptability, risk e complexidade. Esse é que vai pegar toda essa parte incerta, obscura do seu projeto que você não tem controle e vai abordar. Então este daqui, de novo, a palavra-chave dele é VUCA. Da mesma forma que eu usei na complexidade a palavra-chave VUCA. Então é tudo que você vai fazer. Para quê? Para ter atividades que endereçam riscos, incerteza, volatilidade, tudo que você tem dentro do seu ambiente. Então, ou seja, o que é importante aqui? Como eu falei,
apesar de não ter sido mencionado explicitamente a palavra VUCA dentro do PMBOK, isso aqui é tudo sobre VUCA. Tudo sobre VUCA. É todas as atividades que você vai fazer para quê? Para endereçar volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade dentro do seu projeto. É extremamente conectado com o pensamento sistêmico, complexidade e risco. Ou seja, toda essa parte aqui, risco, complexidade, pensamento sistêmico, são intimamente. De novo, se eu escrevi aqui que eles estão conectados com esse, eu não estou dizendo que não estão conectados com o outro. Eu só estou dando uma ênfase nesse. Outra coisa, todo sistema de aviso prévio, que é uma forma de um leading indicator, tá? Vai ajudar, juntamente com a avaliação do ambiente, a desenvolver atividades para gerenciar a incerteza. O que é esse environmental scanning? É entender o que está acontecendo no ambiente para gerenciar a incerteza. E, finalmente, isso está muito ligado à área também de risco. Vocês vão ver que uma parte desse capítulo de incerteza é o capítulo de risco do PMBOK, capítulo 11 do PMBOK 6ª edição. Vocês vão ver que tem ali identificação, gerenciamento qualitativo, gerenciamento quantitativo, que vão estar aqui. Lógico, não com a ênfase de projeto, não é 11.1, 11.2, entrada, ferramenta e saída, tá? Outra coisa, incerteza, assim como eu falei aqui, ó, da mudança, não necessariamente é negativa. Você pode ter uma incerteza extremamente positiva para o seu projeto. É igual quando a gente fala de risco. Risco não é só ameaça, risco pode ser também um conjunto grande de oportunidades. Eu sei que o vídeo é longo, mas basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês derem uma olhada agora, vocês têm aqui o fluxo montado, ou seja, com todos os elementos bonitinhos, com poucos rabiscos. Bem, o que eu quero colocar é o seguinte, vocês podem baixar hoje esse daqui, assim que as línguas forem saindo, eu pretendo traduzir isso e tornar isso disponível. Vocês podem baixar isso no link na descrição, e vocês podem baixar também esse, que eu pessoalmente adoro, onde você baixa o Canvas e baixa esses pedaços. Aí você corta com a tesoura, coloca uma colinha atrás e vai montando. Uma sugestão que eu dou a vocês para o aprendizado é que vocês façam essa brincadeira que eu fiz aqui. Vá assistindo o vídeo e vá brincando, colocando os post-its, tentando entender como as coisas se associam. E depois, se você quiser, você pode ter o seu aqui, vamos dizer, já todo preparado e todo arrumado com conteúdo. É importantíssimo. Primeiro, isso não substitui ler o PMBOK. Isso não substitui. Eu não fiz isso aqui com o objetivo de simplificar só. Isso aqui é para te ajudar a entender. É como se fosse um infográfico explicando um livro. Agora, ele não te conta a história completa dos livros. Eu não estou explicando aqui todos os detalhes. E, finalmente, eu sei que muitos de vocês assistem esse vídeo para certificação do PMI, para o PMP, etc., ou para o CAPM. Bem, o PMI já mudou a prova. Então, muita gente me pergunta, ele vai mudar por causa do PMI? Não, o PMBOK já foi, vamos dizer, indiretamente incorporado esses conceitos aqui em cima na atualização do PMP. O que acontece agora é que ficou um pouco mais fácil para você ver isso. Um outro detalhe, o PMBOK 6 e o 7 se complementam, eles não são um substituindo o outro. O PMBOK 7 ele cobre uma gama acima, ele cobre o conceito dos princípios e dos domínios. E o PMBOK 6, os 49 processos. Então é importante entender isso. E, finalmente, eu fiz esse esforço todo, isso aqui esse layout, é lógico, o copyright dos termos é do PMI, mas esse layout é Creative Commons, vocês podem usar, etc. Ele não tem o objetivo de ser vendido. E eu fiz isso realmente para ajudar, ou seja, o meu grande objetivo, eu acho que se a gente pode colaborar um com os outros e tentar ajudar a construir um gerenciamento de projetos melhor, a construir habilidades melhor, nós todos vamos ter uma capacidade de transformar melhor ideias boas em resultados bons. E é isso o que interessa. Então eu espero que vocês tenham gostado e boa sorte para vocês.
Bons estudos e ótimos projetos!